Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. O nosso Pai Celestial colocou em todos os seres humanos um filtro, eu chamo assim, um filtro em nosso cérebro. Esse filtro serve para identificar, relacionar coisas e também como interpretamos muito do que ouvimos ou enxergamos. Por exemplo, eu estou vendo agora um tablet, imediatamente meu cérebro, através desse filtro, identifica a forma e fala, sim, é um tablet. Perfeito. Do mesmo modo, quando ouvimos algo, nosso cérebro começa a ouvir as palavras, as frases e sabe o que se está comunicando. Eu mesmo comecei a entender isso melhor, sabe quando? Quando comecei a aprender a falar português. Cheguei aqui no Brasil e eu sabia um pouquinho de português. O que não sabia é que existia no Brasil diversos sotaques. Isso meu filtro ainda não estava sendo treinado e também não identificava as palavras porque as pessoas falavam muito rápido. Então, veja, você e eu, todos nós precisamos identificar as palavras, logo se forma a frase e entendemos. Só que na minha cabeça, como não estava treinado para isso, na minha cabeça eu ouvia o seguinte. É isso que eu ouvia. Não identificava as palavras. E aí então meu filtro precisava ser treinado. Graças ao Senhor, eu consegui pouco a pouco entender melhor e aí sim, até o dia de hoje me comunico muito bem. A questão é que, diante de algo novo, acabo de falar, por exemplo, um idioma, ou pode ser um ensino, temos dois modos de reagir ao novo, aquilo que nosso filtro não conhece. Uma é abandonar, dizer, muita coisa, aprender um idioma, aprender algo novo, não, chega. Isso seria o errado. E o certo é, vou me esforçar para aprender aquilo, meu filtro, meu cérebro, venha se adaptar e como consequência disso, avançarei e conquistarei coisas novas. Então é sobre isso que estaremos hoje aprendendo na Escola Plenitude, que o Pai Celestial deseja te entregar coisas novas na tua vida. Para que isso realmente seja realidade, precisamos estar dispostos a treinar nosso filtro e aprender as novas revelações do Senhor. O filtro, como acabo de dizer, que está já no nosso interior, no nosso cérebro, ele vai direcionar como interpretamos as coisas que recebemos, seja pelo ouvir, seja pelo enxergar, pelo tocar. O filtro sempre está aí. A questão é que, como o filtro, ele gosta de estar cômodo, então procura pessoas, coisas no qual nós já estamos acostumados. Essa é a questão. E daí evita as coisas novas, evita. Vou explicar isso melhor através de um exemplo. Imaginemos que tem um pregador, estou em uma igreja, ok? Aí, no templo, no culto. Aí o pregador vem e ele está compartilhando uma palavra maravilhosa. Só que no meu filtro, veja, eu tenho um filtro, um modo como ouvir, eu gosto que o pastor fale devagar, calmo. Agora não, aquele pregador fala muito agitado, se mexe, caminha, então meu filtro se incomoda. A palavra é a mesma, está sendo compartilhada a palavra do Senhor. O problema é o como. Meu filtro se incomoda, se mexe muito esse pastor. Então saio do culto e falo, nossa, que péssima pregação. Na verdade não, o que me incomodou foi o jeito como ele se estava movimentando. Já outra pessoa que estava no mesmo culto, ela sim ficou ouvindo a palavra, não se incomodou se o pregador falava um pouco mais forte, se exaltava ou se mexia. Então essa pessoa sai e fala, realmente a palavra me alimentou. Percebeu meu exemplo? As duas pessoas estão no mesmo momento, recebem a mesma mensagem, o mesmo sermão. Uma, pelo filtro, ficou bloqueado. O outro não. O outro falou, que maravilhoso é que recebi essa palavra do Senhor. Aí então, nós temos que entender que, às vezes,
esse filtro atrapalha o que o Senhor deseja compartilhar. Como assim? Vou te explicar melhor com um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Veja como atrapalha. Diz assim que os discípulos de Jesus, olha, vou ler o texto bíblico. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar o pão. Ok? Até aí, apresenta essa situação. Esqueceram de levar o pão. Então, Jesus olhava e Jesus quis compartilhar um ensino nesse momento. Jesus disse, fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, Jesus fala um ensino, compartilhou um ensino. Aí, o filtro dos discípulos que interpretou. Aí, os discípulos começaram a dizer uns aos outros, ele, Jesus, está dizendo isso porque nós trouxemos pão. Percebeu? Eles estavam pensando só no pão. Olha, esquecemos o pão e agora que vamos a comer? Aí Jesus fala, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Na verdade, Jesus estava dizendo, cuidado com o que ensinam os fariseus. Cuidado com aquilo que ensinam eles, os saduceus. É um perigo. Aí eles interpretaram tudo o contrário. Jesus está falando isso porque esquecemos do pão. Então, é isso que acabo de dizer anteriormente. Deus está falando uma coisa para a tua vida, mas dependendo do teu filtro, podes interpretar diferente e o pior de tudo, levar a uma conclusão extremamente distante ao que o Pai Celestial realmente está querendo te entregar e que, como consequência disso, transformará, te abençoará. E mais, aí então eu entro em um tema que eu tenho percebido que atrapalha muito esse fluir do Senhor em nossas vidas. E esse perigo eu chamo que é a tradição. A tradição, sabe, atrapalha muito. Nós temos muito disso como cristãos. Por exemplo, eu vou dar alguns costumes da tradição. Não estou dizendo que seja errado. O problema é quando atrapalha, sabe, quando ele se torna o principal. Tem alguns pastores, por exemplo, que gostam de pregar com paletó e gravata. Tudo bem, não tem nenhum problema. O problema é achar que é o único modo ou é a única roupa na qual um pastor tem que usar para pregar. Aí a tradição me bloqueia. Então, vou no culto e de repente esse pregador não está com gravata, mas está de uma roupa diferente, já fiquei bloqueado. Percebeu? Aí então é um perigo essa tradição. Outro, também muito comum. Tem muitas pessoas, irmãos em Cristo, que gostam de cantar hinos antigos. Eu mesmo também gosto. Só que quando de repente ouvem um louvor contemporâneo, moderno, aí se bloqueiam. Esses ritmos, essas músicas, e não querem adorar. Aí então se tornou um perigo a tradição. Porque primeiramente, o louvor é para o Senhor, não é para meu gosto. Segundo, a questão da pregação. A roupa é importante, mas o mais importante é a mensagem que o Senhor tem para a tua vida. Então, para nós, aí que eu coloco isto, para aprender algo novo e não ficar bloqueados ou não rejeitar aquilo que o Senhor nos está entregando nesse dia, nesse momento, é necessário desaprender, ou seja, estar disposto a aprender o novo e tirar um pouquinho de lado o anteriormente aprendido. Não estou falando de fundamentos bíblicos, não estou falando da palavra, estou falando de gosto, de tradição, ok? Isso acontece em nosso dia a dia. Por exemplo, um pai, a mãe, seus filhos são adolescentes e eles se preparam para criar seus filhos adolescentes e lidam com seus filhos adolescentes nesse estágio, nesse momento. Mas quando o filho já se torna adulto, formou sua família, não tem como ele continuar, os pais continuar criando seus filhos, se comunicando como se ele fosse adolescente. Agora tem que entender que é um novo momento na vida dos filhos adultos e aprender a lidar nesse novo momento. Então, por isso que Jesus várias vezes falava a seguinte frase, você vai lembrar, diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Jesus várias vezes usou essa frase. Então, Jesus estava dizendo assim, olha, sabe,
Tem coisas que você aprendeu, muito boa, foi útil em um momento da tua vida, mas você precisa entender que Deus deseja te entregar novas revelações para o momento que estás vivendo. Não é algo que contradiz a palavra, é algo que é útil para o momento da tua vida. Aquilo que eu falei agora, quando tinha os filhos adolescentes, Deus me entregou muitas coisas valiosas para esse momento da minha família. Agora, adultos, é outro momento. Se meu filtro não deseja, lembra do filtro, não deseja aprender coisas novas, então haverá um conflito. Por isso que o Senhor constantemente diz, precisamos ouvir coisas novas do Senhor, aprender aquilo e estar dispostos a avançar. Então, primeira parte de nossa aula, para aprender o novo do Senhor, o novo momento que Ele nos leva, é necessário desaprender as coisas e deixar de lado as coisas antigas. Muito bom, continuamos então com a aula. Tem um texto bíblico que a grande maioria de nós conhece e é interessante, quando Jesus falou, eu acho que a primeira parte todos nós concordam e sobretudo os discípulos também concordaram. Só que logo Jesus entregou algo novo. Diz assim Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44, diz assim, Jesus falando aqui, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu acho que essa parte todo mundo concorda. Todo. Verdade, pastor. Verdade, verdade. Opa, eu odeio aquele cara que me fechou no trânsito. Eu odeio aquele que roubou meu celular. Eu odeio aquele. Claro, aí todo mundo concorda com essa primeira parte do texto bíblico. Só que olha agora a revelação do Senhor. Eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos e orem por quem os persegue. Não, essa parte não dá. É o filtro que me está dizendo não, eu quero odiar meu inimigo. Essa parte me convém, eu gosto, me agrado, estou disposto a fazer isso, a odiar meu inimigo, a rejeitar aquele. Mas Jesus diz assim, não, eu vos digo algo novo que é necessário vocês fazerem. O quê? Amem os seus inimigos e orem por quem persegue. E então, um diz assim, como então consigo fazer isso? Como consigo fazer isso? Aquilo que eu falei já no início, é necessário treinar nosso filtro, que está aqui na nossa mente, para receber as coisas novas do Senhor. Por isso que o livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, dizem assim, este texto muito conhecido, diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Veja, então, quando fala de costumes, comportamento, não são coisas ilícitas. Acabo de falar aquilo. É uma tradição, é um costume que por vários anos eu me agradava, mas agora o Senhor diz assim, não, agora tem coisas novas. Talvez um novo estilo de adoração, talvez usando tecnologia como esta, assistir uma aula do Senhor não presencial, agora através da internet, do vídeo, são coisas novas. O Senhor diz que precisa renovar teu modo de pensar. Por quê? Porque olha aqui a conclusão. A fim, ou seja, o propósito de tudo isto é que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, para nós realmente experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para esse momento que estamos vivendo, para este momento atual, é necessário estar dispostos a ouvir as coisas novas, que Deus transforme nossa mente, nosso modo de pensar. Volto a usar a ideia do filtro, que o filtro esteja disposto a receber novos ensinos e não fique se bloqueando. Eu vou explicar melhor isto através de um exemplo comum. Olha, vamos imaginar que eu desejo fazer atividade física por uma questão de saúde. Perfeito. Aí contratei um personal trainer. Ele chega, é a primeira vez
da aula, do nosso encontro, ele vai me perguntar minha idade, ele vai ver meu físico, e ele começa a falar algumas coisas. Eu falo também das minhas dores, das minhas doenças, e então ele, a partir disso, faz uma avaliação, como um especialista, e me dá uma carga de exercícios próprio para esse momento. Ok, a partir de agora você vai fazer isto, outro. Perfeito. Aí eu faço. Semana após semana, vamos imaginar, um mês depois, eu já tenho mais força, meu corpo está reagindo melhor. Então, esse personal trainer, ao ver que avancei, então me entrega mais exercícios, a carga aumenta. Percebeu? Não fiquei como no início. Novas coisas, novos exercícios, talvez mais tempo. Ele vai aumentando conforme o avanço. E é assim. Deus nos entrega a oportunidade de ser servos em um mundo, nosso mundo, em constante movimento. Os anos 50 foram os anos 50, os anos 80 foram os anos 80, mas agora estamos em um novo século, um novo momento, temos novas tecnologias, novos recursos, inclusive como interpretamos, entendemos as coisas. Por isso que o Senhor diz assim, é necessário você renovar a mente, o teu modo de pensar, porque é assim que chegaremos a entender os planos do Senhor para a nossa vida e, como consequência disso, compartilhar para as pessoas que também estão em nosso dia a dia. Sabe qual é o problema? O problema é quando nosso filtro, não deseja mudar e o filtro vai dizer, eu já sei tudo. Essas coisas novas, modernas, não são boas. Esse é o grande problema. O grande problema é que o filtro vai argumentar, dizendo, não, muita coisa. Não, olha, quantos anos foi feito desse modo, por que agora? Não, esse pastor é muito moderno, esse líder está querendo o quê? Coisas novas. Então, o nosso cérebro, o nosso filtro, começa a dizer, não, já sei de tudo. E sabe qual é o problema? O resultado disso? Chega ao pior de tudo. Vou sair desta igreja. Sei lá. Vou sair desta igreja. Preciso procurar uma igreja que seja iguaizinha a mim, porque me sinto à vontade. E esse é o grande problema. Quem diz que o Senhor te está dizendo, te está enviando um novo lugar? Não será que é a minha rebeldia? Por isso que eu falo, é muito importante entender o que o livro de Romanos capítulo 12 falou. Se queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário estar disposto a que Deus transforme o nosso modo de pensar, constantemente, sempre. Glória a Deus por isso. Vamos então, já indo para o finalzinho da nossa aula. O grande problema, quando não permitimos que o Senhor renove a nossa mente, transforme nosso modo de pensar, é que começamos a tornar o sagrado em algo comum. Então, chego, por exemplo, no culto, aí o pregador fala do texto bíblico e fala, eu já sei desse texto bíblico, aí inclusive já sei que termina, nem preciso me concentrar, me desligo. Até às vezes fico vendo o celular, eu já sei. Tornei o sagrado em algo comum. Agora, o ponto é, muito bem que você já sabe essa história bíblica, mas não será que o Senhor tem uma revelação específica através desse texto para um momento atual da tua vida? Não é simplesmente, eu já sei o final. Talvez tenha algo, um detalhe. Por isso que existe uma frase que nós temos que evitar. Eu já sei, não preciso daquilo, não. Você precisa saber o que Deus está fazendo na tua vida. Olha, eu quero ler um texto, que inclusive é um texto muito triste, que aconteceu com Sansão, um homem totalmente abençoado por Deus, mas que infelizmente ele tornou o sagrado em algo comum. Diz assim que já quando estava perto de ser pego pelo inimigo, Dalila estava ao lado dele e diz assim, Dalila gritou, Sansão, os filisteus, ou seja, o inimigo, os filisteus estão chegando. Aí Sansão se levantou e pensou,
eu me livrarei como sempre. Me livrarei como sempre do inimigo. Agora olha esta parte. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Sansão não sabia, havia tornado tão comum ter a presença, o espírito, a força, que ele não sabia que faz tempo o Senhor o tinha abandonado. É esse o problema, quando não permitimos que coisas novas, algo que o Senhor deseja realizar na tua vida, se torna tão comum. Não sabia que faz tempo que perdi a orientação do Pai. Não sabia que faz tempo estou perdido no mundo. Não sabia que faz tempo que o inimigo me está oprimindo. Minha casa, minha vida, minha empresa, meu trabalho. Esse é o problema. Perdemos o discernimento, porque o nosso filtro não permite que a nova verdade, a nova revelação, isso novo que o Senhor te está compartilhando, venha direcionar tua vida. É muito triste. Você sabe o final de Sansão. Foi pego, porque já não tinha força. O Senhor não estava com ele. Aí por isso que lembro de outro texto bíblico, que me faz lembrar de que não podemos tornar o sagrado em algo comum. Jesus disse assim, estava na sinagoga com vários líderes, e ele falou o seguinte: o Senhor, o nosso Pai, o Senhor me deu o seu Espírito, ou seja, o Espírito Santo. E olha, o Senhor me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos. Essa é a questão. Jesus liberta aos oprimidos. E não é só ao não cristão, também ao cristão, também a você e a mim, porque pode ser que uma tradição me está oprimindo, pode ser que um costume me está oprimindo, pode ser que um conceito que ainda está aí, um conceito velho me está oprimindo. Então Jesus está dizendo: lembre, sou eu o único que pode te livrar dessa opressão. Ok? Por isso que é necessário sempre receber coisas novas. Quero enfatizar mais uma vez, não estou falando de uma nova Bíblia. É a mesma Bíblia, só que como o Jesus lindo, te leva até teu dia a dia. Vou explicar isso melhor com um exemplo, quando tornamos algo sagrado em comum. Tem vários vídeos na internet, vídeos verdadeiros, de pessoas, de cristãos que vivem em países de muita perseguição. Por exemplo, a Coreia do Norte, na China mesmo. E nesses países é proibido ter Bíblia. Não se pode vender Bíblia. Não, é proibido. Então, muitos cristãos do outro lado do mundo, e com a ajuda do Senhor, conseguem que a Bíblia chegue até essas pessoas desses países perseguidos. E aí está o ponto. O ponto é que esses cristãos, tem um vídeo, esses cristãos, quando recebem a Bíblia, eles choram de alegria.感谢主，我们太需要了。当我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的，这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的事。Choram de alegria, celebram, é uma festa. Que lindo, tenho a Bíblia. Olha. Por que estou falando disto? Porque tem vários cristãos que esquecem sua Bíblia no templo. Estamos falando do nosso templo. Chegam no domingo, tá aí, esqueci a Bíblia, tudo bem, no próximo domingo pego ela.
o sagrado se tornou comum. Celular não posso esquecer, porque o celular ajuda na minha vida, me ajuda no trabalho, me ajuda na comunicação, no relacionamento. A Bíblia, não, a Bíblia pode esperar até o próximo domingo. O sagrado se tornou comum. É necessário refletir sobre isto. É muito importante refletir. Por quê? Porque Deus não deseja só te entregar a sua palavra, a sua orientação, só no domingo. Ele deseja te falar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias da semana. Não somente no domingo, não somente no culto, no momento da pregação. É todo momento. Por isso que eu falo, cuidado com o perigo de transformar o sagrado em comum. Muito bom. Para finalizar, Deus te está lembrando algo muito importante. E você está recebendo aí na tua casa, no lugar onde está assistindo esta aula. Ele deseja te entregar algo novo para este momento da tua vida. Ok? Lembra, é agorinha que Deus te está entregando algo novo que servirá. Quem sabe para teu trabalho, para tua vida emocional, para tua família, para teu matrimônio. Não sei, cada um em um momento diferente de sua vida. Mas Deus tem a resposta. Para que isso venha a ser realidade em nossa vida, precisamos estar dispostos a ouvir, aprender e receber. E não rejeitar. Perfeito. Segunda questão sobre esta grande verdade. O Senhor, cada vez que te entrega uma nova revelação, algo que te ajuda, é boa, ok? Porque o nosso filtro vai dizer, não, é muita coisa. Lembra, é bom, serve, é útil e é possível de fazer. É possível de que isso seja realidade. Então, não coloques bloqueios. Uma última questão. Lembre que estamos em constante avanço. A obra do Senhor só conclui quando estamos na presença dele no céu. Enquanto estamos aqui com vida na terra, continua ele nos transformando. E é através da sua palavra e através da revelação que ele tem para aquele momento específico da nossa vida. Glória a Deus que você tem tudo isso e ele, o Pai Celestial, ele te ama e te entrega tudo isso. Vamos concluir orando. Senhor, recebemos, Pai, essa revelação. Recebemos, Pai, essa ajuda. Recebemos porque sabemos que ela é boa, perfeita, agradável, é maravilhosa. E agora, Senhor, em nome de Jesus, nos ajudas, por favor, a tirar os bloqueios da nossa mente, aquilo que, infelizmente, transforma o sagrado em comum. Em nome de Jesus, Pai, por favor, queremos viver os teus planos. Eu sei que ainda temos muitas coisas da tua parte e em nome de Jesus queremos receber eles e estamos aqui com o coração e a mente aberta para que nos renoves constantemente. Em nome de Jesus, amém.